estaremos estudando a quarta e última parte, que vai dos versículos 32 até o versículo de número 40. Os irmãos tiveram aí disponibilizado o link para o PDF para facilitar que os irmãos possam acompanhar. Essa última parte, ela é uma conclusão. Ela interrompe aquela série de palavras, né, que sempre iniciam um versículo ou conjunto de versículos, pela fé. Então, quando você, já desde o início do capítulo, você analisa, então você vê pela fé no versículo 3, pela fé no versículo 4, pela fé no versículo 5, pela fé no versículo 7, pela fé no versículo 8, e assim sucessivamente. Agora, no versículo 32, interrompe isso. Você tem, nos versículos 33 e 39, uma expressão parecida mediante a fé. E mesmo assim ela não surge logo no início do versículo. Então, é, de qualquer maneira, uma quebra de padrão. E por isso, todo esse conjunto, ele funciona como uma conclusão. Até porque no versículo 32 começa assim: o que ainda direi? É um recurso retórico pelo qual ele entende, por essa expressão, que ele já encerrou a sua argumentação principal e agora ele vai fazer uma complementação à guisa de conclusão. Eu coloquei uma tradução alternativa aí no PDF, que apenas eu ajeitei de tal forma a perceber justamente como as diferentes partes, né, as subpartes dentro dessa quarta parte, como elas vão se concatenando. Então, o versículo 32 começa assim: o que ainda direi? Pois me faltará tempo para relatar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, e não apenas Samuel, mas também os profetas. Aí no versículo 33, os quais, mediante fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, fortaleceram-se da fraqueza, tornaram-se poderosos na guerra, linhas inimigas afugentaram. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Outros foram torturados, não aceitando a liberação, para superior ressurreição obterem. Diversos receberam prova de escárnios e açoites, ainda de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, ao fio da espada, mortos. Peregrinaram em pele de ovelhas, em pele de cabra, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais não era digno o mundo, pelos desertos errantes e pelos montes, cavernas e grutas da terra. E todos estes, sendo testemunhados mediante a fé,
não experimentaram a promessa, por Deus ter provido a nosso respeito algo melhor, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, observem nessa disposição, eu coloquei numa linha mais forte a divisão de partes, isso, ou nesse caso de subpartes. Isso significa que esse conjunto que vai do versículo 32 ao 40, ele se subdivide em 3. Mais uma vez, aqui que nós percebemos como esse padrão de divisão de 3 em 3, ele é o preferido. Nem sempre esse padrão vai ser visto em todas as passagens bíblicas, mas você vai percebendo que é um padrão preferido. Então, você vai ter aqui, nesse caso, né, você tem, na verdade, uma divisão quádrupla. Eu falei tríplice, né, mas, na verdade, uma divisão quádrupla. Mas que lá na terceira subdivisão, você tem 3 trechos. E esses trechos são indicados por esse tracejado. Então, o que ainda direi? Me faltará tempo para relatar sobre Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, não apenas Samuel, mas também os profetas. Essa é uma introdução. Depois do versículo 33 até o início do versículo 35. Isso significa que o restante do versículo 35 ele é destacado. Fica numa outra subparte. Aproveitando para lembrar, essa divisão dos versículos, ela foi, entre aspas, quase que aleatória, ela foi feita de maneira como o divisor entendeu que seria melhor, mas você vai percebendo que numa análise mais minuciosa, alguns versículos ficaram mal divididos. É o caso do 35. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, deveria estar ainda no versículo 34. Mas, de qualquer maneira, eu fiz aqui um rearranjo, que aí dá para perceber melhor isso. Do versículo 33 até o início do versículo 35, fala assim, os quais, mediante fé. Você tem uma descrição de tudo que alguns fizeram, são anônimos, não se descreve agora nomes. Ele descreveu alguns nomes lá na introdução, no versículo 32. A partir de agora, nenhum nome é mencionado. E aí até um exercício você procurar identificar de quem poderia estar falando. Vamos fazer isso. Então, a partir do 33, você tem todo um conjunto de anônimos. Porém, do versículo 33 até o início do versículo 35, você tem pessoas que, mediante a fé, foram vitoriosas. Você percebe que tudo aqui gira em torno de subjugar reinos, alcançar promessas, fechar a boca dos leões, fortalecer-nos da fraqueza, ou seja, temas que levam à ideia de vitória mediante a fé, ou obter grandes bênçãos, né, através da fé. Agora, do versículo 35, parte B, digamos assim, até o versículo 38, fala assim, outros, começa assim, outros foram torturados, diversos receberam prova de escárnios e açoites, ou seja, esta outra parte, ela fala de pessoas que não deixaram de também vencerem pela fé, mas a um preço muito alto. Elas conseguiram, mediante a fé, mas precisaram passar por tribulações e provações. E aí o versículo 39 e 40
fazem a conclusão desse conjunto, e vamos ver que também faz uma conclusão de todo o capítulo 11. Então, a organização desse conjunto vai estar assim. Aí na página 2, né, você tem então esse versículo 32, introdução. Aí depois, a segunda parte, do versículo 33 até 35a. Alguns receberam vitórias mediante fé. Vai fazer uma contraposição, por isso que eu coloquei como a linha. Outros, ou diversos, né, receberam provações mediante a fé. Conseguiram também alcançar vitória, mas a um custo alto. Então faz essa contraposição. E aí nos versículos 39 e 40, você tem então a conclusão. Então vamos começar pela introdução. O que ainda direi? Como eu disse logo no início, aqui ele está reconhecendo que ele concluiu o argumento principal até o versículo 31, tanto é que ele manteve aquele padrão de começar as citações pela fé, pela fé, pela fé. E agora ele entende que concluiu, mas ele quer ainda fazer um acréscimo a título de conclusão. E no começo dessa conclusão, ele cita 6 nomes. Ele cita 6 nomes sem dar maiores explicações, como ele tinha feito até o versículo 31. E o que chama a atenção são 6 nomes, notem que eu deixei aí de 2 em 2, aos pares. O que você percebe? A primeira coisa que você vai perceber, Gideão, Baraque, depois Sansão, Jefté, depois Davi e Samuel. Todos esses 3 pares estão em ordem cronológica invertida. Ou seja, Baraque veio antes de Gideão. Baraque foi aquele que lutou juntamente com Débora, a profetisa Débora. Está lá em Juízes capítulo 4. Depois, Juízes 6, é que vem a história de Gideão. E não somente, porque às vezes a Bíblia não está em ordem cronológica, mas ali, Gideão ele veio depois, cronologicamente, de Baraque. O mesmo vai acontecer, Sansão e Jefté. Jefté é descrito ali, no livro de Juízes, nos capítulos 11 e 12. Se não me engano, no capítulo 10 já começa a falar de Jefté, mas, de qualquer maneira, depois é que vai mencionar Sansão, a partir do capítulo 13. E o mesmo acontece com relação a Davi e Samuel. Samuel é aquele que é o último juiz, o primeiro profeta, e ele vai introduzir, ou vai ser através dele, né, que a monarquia será introduzida em Israel. É ele que tem a incumbência de ungir os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E chama atenção esse padrão. Por que escolheu justamente, dentro de cada par, inverter a ordem cronológica? Uma coisa que você percebe, entre Gideão e Baraque, podemos ver pelos exemplos de nossas pregações. Gideão, ele é mais conhecido, ele tem mais história, né, relacionada a ele na Bíblia. O mesmo acontece com relação a Sansão e Jefté. Sansão é uma longa sessão no livro de Juízes, que vai do capítulo 13 ao 16. Praticamente o dobro relacionado a Jefté. Davi e Samuel acontece a mesma coisa.
Você tem muito mais sobre Davi do que Samuel. De imediato, o que chama a atenção é que aqui há uma citação adaptada lá de 1 Samuel, no capítulo 12, no versículo 11. Ali é como se fosse a despedida oficial, né, de Samuel do seu cargo. Por isso que a versão Almeida Corrigida coloca como título, né, Samuel resigna o seu cargo. E lá no versículo 11, 1 Samuel 12, versículo 11. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefité e a Samuel, e livrou-vos da mão de vossos inimigos em redor, e habitastes seguros. Aqui, Jerubaal é o outro nome de Gideão. Bedã, aparentemente, é um outro nome para Baraque. Aí vem Jefité, ou seja, pulou Sansão, e depois coloca Samuel, e aí depois coloca Samuel e também pulou Davi. Até porque, cronologicamente, aqui, isso foi anterior até a unção de Davi. Então, parece pegar de forma adaptada essa passagem aqui. Uma outra coisa que nós vamos perceber nessa comparação: Gideão e Baraque, ambos obtiveram grandes vitórias militares na época dos juízes, e ambos eles propuseram um teste a Deus. Eles não estavam duvidando, mas eles queriam apenas ter uma confirmação. Vamos observar aqui. Juízes, no capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6, no versículo 36. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. Depois ele vai pedir a repetição invertida do teste. E Baraque também faz a mesma coisa. Capítulo 4. Juízes, no capítulo 4. A partir do versículo 4. Juízes, capítulo 4, a partir do versículo 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Aí no versículo 8, a espécie de teste, né? Embora um pouco mais sutil, né, do que o proposto por Gideão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. É interessante que, olhando assim rapidamente, parece até uma falta de fé dele, uma falta de segurança. No 9, até diz: e disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera.
Porém, o que nós percebemos é que Baraque, ele convocou e enfrentou Sísera. Então, isso foi uma demonstração de fé. Só que ele queria ter uma certeza. Então, tanto Gideão quanto Baraque dividem essa questão de precisar ter uma fiança da sua fé. Na segunda linha, nós temos Sansão e Jefté. O que chama a atenção desses dois? Tanto Sansão quanto Jefté são exemplos de pessoas, de juízes, que também deram grandes vitórias, fizeram grandes feitos, mas eles tinham falhas no caráter. Eles eram pessoas chamadas por Deus, mas que custaram a aperfeiçoar o seu caráter. No caso de Jefté, diz que ele tinha uma origem não muito recomendável e ele se associou com pessoas também não recomendáveis. Observem aqui Juízes, no capítulo 11. Então, Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repelindo a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Então a grande questão não é nem a origem de Jefté, o fato dele ser filho de uma prostituta, mas o fato de que ele, sendo expulso, ele se associou com pessoas levianas, de índole duvidosa. Agora, o pior no caso de Jefté é, no final do capítulo 11, o voto irrefletido que ele faz. Nem entrarei aqui no mérito se ele sacrificou ou não, ao final das contas, a sua filha. O que se percebe é que esse tipo de voto ele não poderia ter feito. Eu já li alguns comentários, uns defendem que sim, ele cumpriu à risca o seu voto, sacrificando a filha. Outros dizem que não, que ele apenas devotou a filha a uma virgindade perpétua. Seja como for, né, o importante é que ele demonstrou ter uma religiosidade falha. Ele não compreendia, por exemplo, que Deus não requeria esse tipo de sacrifício. No caso de Sansão, nós também temos falha de caráter. Ele era um homem que não honrou o seu voto de nazireu, ele tocava corpos de mortos, ele não podia beber vinho, ele tomava vinho, e se associou e se associava sempre com várias mulheres filisteias, os grandes inimigos do povo de Israel, e justamente uma delas é que causou-lhe a sua grande derrota, no caso de Dalila. E aí costuma-se dizer que Sansão é esse que foi levantado para ser juiz, mas ele nega a sua chamada, ele não quer exercer a sua chamada. Então, aqui nós temos um par de juízes
que tiveram grandes problemas na execução do seu ministério, digamos assim. E agora, essa pequena introdução dessa quarta parte, né, fala de Davi e Samuel. Samuel, o último juiz, primeiro profeta, e Davi, que não é o primeiro rei, mas é como se fosse o primeiro rei, de fato, já que Saul, ele ele foi escolhido por Deus, ele não foi escolhido pelo povo. Ele foi pedido pelo povo, mas quem escolheu foi Deus. O Espírito Santo se apoderou de Saul, mas ele se desviou. Mas, de qualquer maneira, o grande fato, né, pelo qual Davi é conhecido, é que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, você tem aqui um par de duas figuras muito fortes na história israelita. Agora, aqui no versículo 33, subjugaram reinos, praticaram justiça e alcançaram promessas. Isso está falando de Davi, embora agora, a partir do versículo 33, você não tem menção de nomes. Esse bloco, que é formado por 3 linhas, você tem uma primeira linha que se destaca, que é como se fosse um mini título, né? E agora um bloco de 3 linhas, no versículo 33, e que todos eles se encaixam com Davi. A prática da justiça também ela encaixa com Samuel. Por quê? Samuel ele era juiz. Então, essa prática da justiça estaria se referindo também a Samuel. Até subjugar reinos, porque lá Samuel ele conseguiu obter uma grande vitória em cima dos filisteus. Inclusive aquela passagem que diz, até aqui nos ajudou o Senhor, que é bem conhecida. 1 Samuel 7,12. Ainda no final do versículo 33, só que aí começa um outro grupo de 3 linhas, que continua no versículo 34. Ou seja, fecharam bocas de leões, que é a última linha no versículo 33, deveria fazer parte do versículo 34. Mas, de qualquer maneira, do 33 para o 34, fecharam bocas de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Quando se fala de fechar a boca dos leões, quem primeiro vem à nossa mente é Daniel. Daniel, lá no capítulo 6, quando ele foi jogado na cova dos leões. Mas nós temos outros personagens que também enfrentaram e, consequentemente, fecharam a boca de leões. Sansão, você tem a descrição lá em Juízes, no capítulo 14, versículos 5 e 6. Juízes, capítulo 14, versículos 5 e 6. Depois Sansão com seu pai e com sua... Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timná. E chegando às vinhas de Timná, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E o próprio Davi também declara que ele enfrentou leões. Então vamos lá, 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 34. Então disse Davi a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, o feria
e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Então, embora essa linha aqui, você automaticamente pense exclusivamente em Daniel, também não deixe de estar fazendo menção a Sansão e a Davi. Aí no início do versículo 34, apagaram o poder do fogo. Se na linha anterior, você lembra de Daniel, apagar o poder do fogo, você lembra automaticamente dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá no capítulo 3, Daniel no capítulo 3. Daniel no capítulo 3. No versículo 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, se mudou seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Aí no versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos capitães, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. É uma passagem bem conhecida, é uma das preferidas, né, da mensagem pentecostal, e aqui é a menção deles eles saíram ilesos, com a companhia do 4º homem, e eles apagaram então o poder do fogo. Depois fala aqui, escaparam do fio da espada. Nós temos também vários exemplos de personagens bíblicos que escaparam do fio da espada. Nós temos o exemplo do próprio Davi, quando ele enfrenta ali Golias. 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 45, 1 Samuel 17, 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra e ele vos entregará na nossa mão. Você tem o exemplo do profeta Elias. Ele escapou da fúria de Jezabel, da rainha Jezabel. 1 Reis, no capítulo 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se der certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Aqui na sequência, você vê como um anjo ali assistiu Elias. Então ele ficou livre, né, da espada. Eliseu, nós também temos lá o exemplo de Eliseu,
sucessor, né, discípulo e sucessor de Elias. Segundo Reis, capítulo 6, no versículo de número 26. No versículo 31, que é melhor, já vamos direto ao ponto. Ele disse: assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si. Mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Até por revelação de Deus, ele também foi liberto da espada, né, do rei aqui. E o caso de Jeremias também. Aí na continuação do versículo 34, você tem mais um grupo de 3 linhas. Você percebe como, de 3 em 3 linhas, você vai tendo como que um tema similar. Fortaleceram-se da fraqueza. Seria uma menção, uma alusão indireta a Sansão. Ali no final da sua vida, ele, depois de ter perdido as forças, não porque sua força estava no cabelo. Ele pensava isso. A sua força estava no Senhor. Tanto é que os cabelos voltaram a crescer, sua força não retornou, porque ele tinha que entender que a sua força vinha do Senhor. Então, no final da sua vida, ele orou, pediu que mais uma vez ele recobrasse suas forças. E teria sido nesse momento que estaria se referindo aqui, que da fraqueza ele tirou, ele fortaleceu-se. Mas também seria uma menção, né, adaptada do Cântico de Ana, que começa o primeiro livro de Samuel. Está lá no capítulo 2. Esse Cântico de Ana que também ele foi adaptado, né, para o Cântico de Maria, mãe de Jesus, lá no Evangelho de Lucas. Então, aqui, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 4. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Até a tradução grega colocou exatamente assim: e da fraqueza tiraram força. Depois vai dizer aqui, linhas inimigas afugentaram. Aqui você tem a menção de vários personagens. Davi, Deus concedeu uma grande vitória e definitiva sobre os filisteus. Davi, ele conseguiu subjugar, vencer grandes exércitos. Isso vem descrito lá em 2 Samuel, no capítulo 8. Mas muitos pensam que aqui o escritor da carta aos Hebreus estaria fazendo uma menção dos heróis macabeus. É uma história que é contada em Flávio Joséfo e também em 2 livros que constam nas edições católicas da Bíblia. Uma história bonita, até edificante. Ao todo são 4 livros dos macabeus. 2 deles, o primeiro e o segundo, eles constam nas edições católicas da Bíblia. Então seria a alusão, né, de Matatias, que dá início da revolta, e os seus filhos que vão lhe suceder na luta. Isso porque
resumindo rapidamente, Antíoco Epifânio, que era o rei Seleucida, ele, pela primeira vez na história de Israel, proibiu de se cultuar a Deus. E aí Matatias se levanta contra isso, ele já é idoso, ele logo depois morre, não em batalha, morre de velhice mesmo, e aí seus filhos vão dar continuidade. E essa história é contada então. Aí no início do versículo 35, termina esse primeiro... termina essa segunda subparte aqui. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Você tem pelo menos duas situações em que estaria falando aqui. Do filho de uma mulher que foi ressuscitado por Elias e depois o filho da sunamita que é ressuscitado por Eliseu. Vamos lá, 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 17. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito até que nele nenhum fôlego ficou. Aí vamos pular para o versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe. E disse Elias, vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor em tua boca é verdade. E você também tem uma descrição quase similar, né? Lá em 2 Reis, as histórias de Eliseu, né, o que se chama de ciclo de Eliseu, 2 Reis, no capítulo 4, a partir do versículo de número 18. Também vou resumir, porque é um longo relato. Então, aqui a partir do versículo 32. Tá? E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu, deitou-se sobre o menino e pondo a sua cabeça pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. Chamou-a e veio a ele e disse ele, toma o teu filho. E veio ela, se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. São histórias até semelhantes. 2 casos de ressurreição no Antigo Testamento. Agora, pela possível menção dos heróis macabeus na linha anterior e pela descrição certa de uma história dos macabeus na linha seguinte, ou nas 3 linhas seguintes, aqui também estaria fazendo menção da história de uma mulher e seus 7 filhos, até uma história belíssima. Eu costumo, entre aspas, brincar dizendo que você praticamente fala em línguas estranhas quando lê essa história, que ela é muito edificante. Ela é contada também em Flávio Joséfo e ela está no 2º livro dos Macabeus, que é um daqueles livros que constam nas edições católicas da Bíblia. O rei manda que ela negue a Deus. E ela diz que não negará a Deus. E o rei diz, se você não negar a Deus, eu vou matar um por um seus filhos. Ela começa matando pelo mais velho. Aí antes de matar, ele certifica. Você nega a Deus? Ela, não. Aí mata o filho. Aí traz o segundo. Você nega a Deus? Não.
E assim foi até o 7º e último filho, que era o mais novo. E, por fim, a mulher se mantém firme na fé e, por fim, ela morre também. É um exemplo de manutenção da fé a todo custo. É o maior exemplo que tem lá desses exemplos da época dos Macabeus. Na sequência, agora nós temos uma outra subparte. Agora começa, nesse caso aqui, no caso da mulher lá da época dos Macabeus, houve martírio. No caso, mas como essa está encerrando a segunda subparte, então a preferência seria realmente a descrição dos dois casos, um de Elias e outro de Eliseu. Outros, agora muda a temática, passa a falar de martírios, pessoas que sofreram e sofreram muito, mas sem negar a fé. Nessas 3 próximas linhas, outros foram torturados, não aceitando a liberação, para superior ressurreição obterem. Essa história seria a do sacerdote Eleazar, que é descrito lá em 2 Macabeus, no capítulo 6, e em Flávio Joséfo. Você consegue ler essa história também em Flávio Joséfo. E ele já é um senhor de idade, já é idoso, e também pedem a mesma coisa para ele: você tem que negar esse Deus, senão você vai ser torturado. E a tortura era colocá-lo preso numa roda e com um martelo ir golpeando, o seu estômago, até que ele morresse. E ele faz essa declaração: eu não negarei o meu Deus, porque eu espero receber uma superior ressurreição. São as palavras dele ali. Então, aí que está fazendo essa referência. Porque essa época dos Macabeus é uma história, até hoje, muito respeitada pelos judeus, como exemplos de fé. Agora, no versículo 36. Diversos receberam prova de escárnios e açoites, ainda de algemas e prisões. O caso de algemas e prisões, você vê o exemplo de Jeremias, lá no capítulo 20 e no capítulo 37, eu não vou ler tudo, são capítulos não pequenos, mas vale salientar ali a história em que Jeremias ele tenta verificar o campo que ele havia comprado, e aí pensa que ele está fugindo, ele está passando para o lado dos babilônios, aí o prendem no calabouço, depois vão prendê-lo num poço, e ali um etíope chamado Ebed-Meleque vai interceder junto ao rei para que o tire, senão ele iria morrer ali. E nós temos também a descrição genérica, lá em 2 Crônicas 36, no versículo 16. 2 Crônicas 36, no versículo 16, que fala justamente da questão da zombaria e do escárnio. Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras, escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Agora aqui no versículo 37, foram apedrejados, provados. 2 Crônicas 24, 20. 2 Crônicas 24, versículo 20. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé acima do povo e lhe disse: assim diz Deus, por que transgredis os mandamentos do Senhor? Portanto,
não prosperareis. Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E eles conspiraram contra ele e o apedrejaram com pedras, por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. E o próprio Senhor Jesus descreve isso também. Lucas, no capítulo 13, versículo 34. Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e não quiseste. Vale lembrar que Estevão, ele morreu apedrejado. É outro caso aqui de uma pessoa que pela fé dá testemunho e acaba sendo apedrejado. Depois aqui diz que foram apedrejados, provados, cerrados ao meio. Aqui nós temos uma tradição judaica, que essa descrição vem num livro apócrifo chamado Assunção de Isaías. É ali que se baseia numa tradição judaica que Isaías teria tentando fugir da perseguição do rei. Ele acaba se escondendo dentro de um tronco de árvore que estava oco, e ali o rei pede para que cerrem aquele tronco junto com Isaías. Ele morre, então, cerrado ao meio. Então, é uma história que você só encontra na tradição judaica. A fio de espada mortos. Você tem o exemplo de Urias, que é descrito lá em Jeremias, capítulo 26. Jeremias, no capítulo 26, no versículo 20. Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra esta cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu e foi para o Egito. Mas o rei Joaquim enviou uns homens e a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito. E eles tiraram Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o feriu a espada e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. Agora termina aqui o versículo 37, dizendo: peregrinaram em pele de ovelhas e em pele de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. Novamente aqui é uma descrição dos profetas Elias e Eliseu. Especialmente Elias. Rapidamente aqui, 2 Reis, no capítulo 1, você tem essa descrição de Elias. Segundo Reis, no capítulo 1, versículos 7 e 8. E ele lhes disse: qual era o trajo do homem que vos veio ao encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias o tisbita. E no Novo Testamento, João Batista vai ser descrito com esse mesmo traje, com essa mesma maneira de se trajar. Agora no versículo 38. Homens dos quais não era digno o mundo, pelos desertos errantes e pelos montes, cavernas e grutas da terra. É interessante que aqui
essa terceira subparte, que vai do versículo 35, parte B, até aqui o versículo 38, é dividida em dois trechos. Esse trecho, ele tem a parte central justamente aqui, o que chama a atenção: homens dos quais não era digno o mundo. Estaria falando não somente de Elias e de Eliseu, mas de todo o conjunto. Além de estar fazendo menção indireta aqui, continuando a fazer menção de Elias e Eliseu, você teria uma citação indireta, né, quase que adaptada, de Salmo 107, no versículo 4. Salmo 107, versículo 4. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. O contexto é até outro, mas parece estar citando essa parte aqui. Também seria uma descrição de Juízes 6, quando fala aqui de cavernas, montes, grutas, né? Juízes, lá no capítulo 6, no versículo 2. Juízes 6, 2. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. E agora, versículos 39 e 40 formarão então a conclusão dessa quarta parte, e também serve de conclusão para todo o conjunto do capítulo 11 de Hebreus. E todos estes, ou seja, todos estes que foram mencionados no capítulo 11, sendo testemunhados mediante a fé. Olha o enquadramento aqui. Lá no versículo 33, mediante fé, e agora mediante a fé. Que é uma expressão, embora tenha o mesmo significado, mas ele fez questão de modificar. Ele não usa pela fé, ele tinha usado até o versículo 31. Até no grego aqui é uma expressão, usa a palavra diferente. E todos estes, sendo testemunhados mediante a fé, não experimentaram a promessa. Aqui volta o versículo 2. Ele volta a fazer uma menção do versículo 2 de Hebreus 11. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Então, aqui, sendo testemunhados mediante a fé, não experimentaram a promessa. Isso foi descrito lá no capítulo 10, no versículo 36. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Aí no versículo 40. Por Deus ter provido a nosso respeito algo melhor ou algo superior, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Essa palavra, né, algo melhor ou superior, é até uma palavra-chave em toda a carta aos Hebreus. Você vai ter, por exemplo, Hebreus 7, 19. Hebreus 7, 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. E aqui também volta um tema que já tinha sido abordado lá no capítulo 2, no versículo 10. Hebreus 2, 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Essa palavra aperfeiçoar, ela também é uma expressão constante na carta aos Hebreus.
E aí nós fechamos, então, esse capítulo 11, e aí acompanhe pelo PDF, que está disponibilizado num link aí para os irmãos, como fica a organização do conjunto do capítulo 11 de Hebreus, da Galeria dos Heróis da Fé. Você tem uma introdução, dos versículos 1 ao 3, que corresponde a essa conclusão final, a essa conclusão do versículo 32 até o 40. Abel, que é descrito lá no versículo 4, ele vai corresponder aos israelitas, que são descritos no versículo 28 ao 31. Qual é a lógica? Abel ofereceu, e os israelitas, através da Páscoa, lembra quando nós falamos da Páscoa? Também ofereceram. Aí, Enoque, nos versículos 5 e 6, vão corresponder a Moisés, nos versículos 23 ao 27. Qual é a lógica? Enoque, ele foi trasladado, foi tirado do mundo. Moisés, ele escapou da morte, permanecendo no mundo, mas ele foi tirado do Egito, para de lá retornar para também tirar o povo. Veja como vai se correspondendo. Noé, quando nós estudamos, Noé, ele foi divinamente avisado acerca do dilúvio. Vai corresponder aos patriarcas, lá do versículo 20 ao 22, que também foram avisados sobre coisas futuras. Veja como vai se correspondendo, direitinho. E aí você tem Abraão, nos versículos 8 ao 12, e aí volta a falar de Abraão nos versículos 17 ao 19. E aí fica no meio, que é a parte central e, consequentemente, a parte primordial, nos versículos 13 ao 16. Eu vou encerrar repetindo, então, essa parte central, que se torna a principal mensagem, né, no capítulo 11 de Hebreus, a Galeria dos Heróis da Fé. Hebreus 11, do versículo 13 ao 16. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Vejam como aqui, se fosse a nossa maneira de organizar uma redação, deixaríamos isso aqui lá para o final. Mas a maneira prioritária ou preferida no pensamento judaico, né, a chamada retórica bíblica semítica, a maneira preferencial de deixar o destaque no meio, o principal aqui no meio. Com essa galeria dos heróis da fé, principalmente nessa época tão turbulenta que estamos vivendo, o ensinamento é que os antigos providenciaram exemplos de fé. Vamos seguir nas pisadas da fé de todos estes. Foram dados vários exemplos. Isso significa que você tem várias maneiras de viver pela fé. O importante é não deixar de viver pela fé. Amém?